Fala galera, beleza? FM Autos na área. Estamos aqui para fazer mais uma avaliação. Hoje eu vou falar um pouquinho desse Duster Dynamic 1.6 manual 2017, tá? Tô com esse carrinho aqui tem aproximadamente 3 meses e vou falar um pouquinho sobre as impressões que eu tenho do carro, o que eu achei a respeito da dirigibilidade dele e tudo mais, tá? Ergonomia, conforto, espaço interno. Vou falar um pouquinho sobre esse carro aqui, na minha avaliação, se eu acho que vale a pena ou não esse carro, tá? Já adianto que eu não gosto desse carro. Eu tô com ele porque é um carro que eu comprei no negócio. Na verdade eu troquei ele na Puminha, na Ana Júlia. Quem acompanha o canal conhece, sabe que eu tava vendendo a Ana Júlia e esse carro entrou na troca dela, tá? Então não é um carro que eu escolhi para mim, não é um carro que eu compraria para mim, mas é um carro que tá inteiro, é um carro que entrega aí algumas coisas que muita gente busca, né? Ele tem um puta de um espaço interno, ele é um carro robusto, ele é um carro grande, um carro que chama atenção, é um carro confiável, mas não é um carro que me dá prazer ao dirigir, tá? Não é um carro que me entrega nenhum tipo, zero de esportividade, tá? Mas aí é perfil de quem está buscando um carro como esse. Então é zero de esportividade. Não acho um carro confortável, eu acho ele um carro pesadão. É um carro que tem um motor fraco pro peso dele e pro dia a dia ele acaba sendo muito pesado. Você tem que esticar muito marcha para poder fazer o carro andar. Com isso aumenta o consumo. Então já estou adiantando aqui algumas coisas que a gente vai falar no vídeo, tá? Mas eu vou apresentar aí, vou falar um pouquinho mais sobre cada detalhe desse carro aqui. Então galera, esse é o Duster Dynamic 1.6 2017 manual, tá? Para quem não sabe, os Duster, a linha Sandero, né? Ela é uma linha que veio da Dacia, tá? Que é uma montadora romena e a Romênia tem características muito parecidas com o Brasil. E aí por conta disso, esses carros acabaram fazendo muito sucesso aqui no Brasil, porque são carros duráveis, são carros fortes e que aguentam o tranco, tá? Mas são carros que eles são relativamente fracos de acabamento interno e de itens de conforto. Mas acabou fazendo muito sucesso aqui por conta do que eu acabei de falar, né? São carros que você roda aí muitos quilômetros com eles sem ter dor de cabeça, sem ter nenhum tipo de dor de cabeça. A manutenção deles é barata e é um carro que não quebra. Vou falar um pouquinho aqui sobre os itens dele. Porta-mala, deixa eu abrir a porta-malas aqui. O porta-mala deles é muito bom. Tá bagunçado aqui porque tá cheio de coisa. Esse carro tem kit gás, mas ele tem um porta-malas muito bom. São 475 litros esse porta-malas. Então mesmo com kit gás, vocês veem que ainda tem bastante espaço aqui. Tem roupa minha, só com kitzão de 16 metros cúbicos. Então sobra aí um porta-malas muito bom. Isso aqui é um ponto forte desse carro, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre acabamento interno dele, coisa que pra mim é o ponto fraco dele. Os bancos dele até que são bonitinhos, tá meio sujo, mas são bem bonitinhos o acabamento dos bancos. Não chega a ser um neoprene não, mas é um material diferenciado, não é um tecido vagabundo, isso é bem legal, tá? Aqui os vidros elétricos nas 4 portas, retrovisor elétrico, central multimídia dele não é uma central legal, é uma central que eu particularmente acho pobre, mas atende, tá? Aí aqui
Deixa eu tirar essa bagulhada minha aqui. Vamos lá. Ar-condicionado analógico, né? Aqui é controle de temperatura do ar-condicionado. Aqui é o seletorzinho do gás, tá? Câmbio manual. Painelzinho aqui mostra, tem um computadorzinho de bordo do lado de cá, marcador de velocidade e conta giros, tá bom? Aqui as saídas do ar-condicionado. Aqui tem um black piano, que eu acho, isso aqui é bem legal, tem um black piano aqui. Que mais? É isso, acabamento de porta bem pobre, tá? O teto dele é preto, isso eu acho legal. Deixa eu fechar a porta aqui para melhorar o áudio. Mas o teto preto, isso eu acho bem legal. E ali os bancos traseiros, tá? Olha lá, o banco traseiro também, mesmo acabamento do banco dianteiro, que é bem legal. Esse acabamento dos bancos é o ponto forte para mim, tá bom? Ele vem equipado com rodas de liga leve 16 polegadas, pneus 215 65 16. Então isso é um ponto forte. Ele é bonitinho por ver com rodas de liga leve. Tem marcador de seta aqui na lateral, não é no retrovisor, mas é aqui na lateral. Tem os apelos esportivos, né? Essa parte aqui do bagageiro é bonitinha. Essa minha unidade aqui, ó, isso aqui é acessório, tá? Mas foi colocado o pessoal chama de mata-cachorro, né? É até ruim esse termo, mas o pessoal chama aí. Deixa eu entrar no carro. Pessoal, tô dirigindo aqui, indo pro trabalho, e aí parei para fazer a avaliação do carro, tá? Então vou dirigindo e falando para vocês aqui sobre os pontos fortes, os pontos fracos que eu identifico aí rolou tudo aqui. Que eu identifico aí para esse carrinho, tá bom? Vamos lá. Esse carro, ele tem 115 cavalos com 15,9 kg de torque, tá? Para 1.200 kg, que é o peso desse carro, tá? Particularmente eu acho muito fraco esse motor, principalmente o meu carro que tem kit gás. Então é um kit gás de 5ª geração, mas mesmo assim acaba sendo muito fraquinho o motor para o que você precisa de força dele, de potência dele no dia a dia, tá? Pontos fortes desse carro a imponência. Ele é um carro grande, ele é um carro que chama atenção. Para quem curte esse tipo de carro, né, de SUV, ele acaba sendo um carro que chama atenção, né? Ele é grandão. No trânsito você fica mais alto, então ele é robusto. Um outro ponto forte que eu vejo nele é a questão da manutenção, né? A manutenção desse carro aqui é uma manutenção muito simples e barata. Simples, durável e barata quando quebra. Então, assim, essas três coisas aí aliadas fazem com que esse carro seja um case de sucesso aí para Renault ou para Dacia, né, aqui no Brasil. Ele é um sandeirão, na verdade não é nada mais do que isso. Ele é um sandeirão, até o próprio acabamento interno, painel, equipamentos, você vê que é um sandeiro, tá? É um sandeiro grandão. Suspensão dele é uma suspensão que é relativamente macia, até mesmo pela altura do carro, do solo. Então ela é uma suspensão macia, é uma suspensão gostosa no dia a dia. Você não sente muito os buracos, né, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que a gente tem estradas muito esburacadas. Então aqui você precisa de um carro um pouco mais robusto, um pouco mais com a suspensão um pouco mais macia, e a altura do solo também é importante aqui no Rio, tá? Então a suspensão dele é gostosa, atende, não é esportiva, né? Quem quer um carro esportivo não vai comprar um SUV. Então uma coisa automaticamente elimina a outra.
Então, mas para a proposta desse carro aqui, para o que ele se compromete a ser, ele entrega bem. Outros dois pontos fortes desse carro, que aí eu entendo que está relacionado uma coisa a outra, é o espaço interno dele. Ele é um carro bem grandão, bem espaçoso. A altura aqui da cabeça para o teto, eu tenho 1,72, eu sou mediano, tenho uma estatura mediana, não sou nem alto nem baixo, mas tem aqui quase um palmo de altura ainda do teto para mim, e eu gosto de usar o banco, o ajuste de altura do banco do motorista, eu gosto de usar ele bem alto. Então, assim, uma pessoa alta pode ir tranquilamente. Aqui atrás, no espaço entre o banco dianteiro e o banco traseiro, espaço para as pernas aqui, é bom, é muito bom. A altura também do teto lá atrás também, pessoa que é mais alta não vai passar sufoco, tá? É um carro que é para família, para pessoas grandes, pode comprar sem medo que não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça não vai passar aperto em relação ao espaço interno. Porta-malas dele também é um porta-malas muito bom. Esse carro tem kit gás, e ainda com kit gás, eu mostrei aí o porta-malas dele, mesmo com kit gás, continua tendo uma mala muito grande, muito boa. Já pode botar mala pra caramba que cabe tudo com certeza, beleza, galera? Agora eu vou falar um pouquinho aqui dos pontos fracos. Já falei aí no início do vídeo que não é um carro que me agrada, não é um carro que eu curta, que eu goste, tá? Mas é um carro que é bem querido aí, fez bastante sucesso no Brasil, tá? Então, primeira coisa que eu não gosto desse carro, acabamento interno. Eu acho o acabamento dele pobre, plástico duro, muito plástico duro. Aqui na porta até tem uma parte de pano aqui que eu mostro no vídeo aí para vocês, mas é de baixa qualidade, não tem um refinamento, não tem um cuidado com o design, tá? Então eu particularmente não gosto do acabamento interno desse carro. Mas ele é um Sandero. Tá bom, ele é um Sandero, mas eu também não gosto do acabamento do Sandero. Então, e aí gosto menos ainda quando você pensa num SUV que ele tem um valor muito maior do que um Sandero. Então ele deveria entregar algo mais além de apenas altura do solo, tá? Então eu não gosto do acabamento interno dele. E aí, como eu não gosto do acabamento interno, apesar de ter uma suspensão macia, mas eu não acho ele um carro confortável. Por que eu não acho ele confortável? E aí eu vou falar outras duas coisas aí que me fazem gostar menos ainda desse carro. A primeira é a direção dele, a direção hidráulica. Eu já fiz uma avaliação de um Sandero Stepway que eu tive, e é o mesmo problema, é o mesmo carro, né, digamos assim. Cara, direção extremamente pesada, é cansativa. Eu não tô querendo comparar, entendo, pessoal, eu não tô querendo comparar uma direção elétrica com direção hidráulica. Esse carro é direção hidráulica, nós sabemos que a direção elétrica é muito mais confortável, muito mais leve, muito mais macia, mas nós temos outros carros com direção hidráulica que são muito mais confortáveis e muito mais macios e muito mais leves do que a direção hidráulica do Renault Sandero, Renault Duster e Renault Logan, tá? Eu acho, isso é questão de configuração da montadora, eu acho muito pesado, acho desconfortável. Tenho amigos que têm Sandero e eles têm a mesma reclamação que eu. Parece que os novos já têm direção elétrica, então eu nunca dirigi nenhum Sandero e nem um Duster dos novos com direção elétrica, mas imagino que aí a Renault tenha corrigido essa falha, né? Eu imagino que ela tenha corrigido, porque assim, não é nem um pouquinho gostoso dirigir esse carro quando você está falando de direção, tá? De peso de direção, é pesado, é ruim, não é bom, não é bom. E a outra coisa que eu também não gosto nesses carros
Isso eu vejo muito em Sandero, a mesma coisa. Sandero 1.6, né? A embreagem dele. Cara, a embreagem desse carro, ela com pouca quilometragem rodada, ela começa a apresentar um problema que é de trepidação quando você vai arrancar com o carro. Você tá parado, agora eu tô parado no sinal aqui na Barra da Tijuca e o sinal acabou de abrir. Joguei a primeira, o carro, até que ele agora não fez, mas ele trepida na hora de sair, principalmente se você estiver numa ladeira e você for soltando a embreagem, você sente que o carro vai trepidando até ele de fato embalar e ir embora. Então isso é um ponto fraco que eu acho. A embreagem dele não é legal. E com baixa KM ela já começa a fazer isso, tá? Não precisa ser carro muito rodado não. Bom, outro ponto fraco que eu acho, já falei aqui N vezes, é a questão da potência desse carro. Esse carro tem 115 cavalos para 1.200 quilos e tem 15,9 kg de torque, tá? Isso eu tô falando tudo no álcool, no etanol, né? Porque é onde ele entrega maior torque, maior potência. Mas mesmo assim, ele é fraco. Ele é fraco. No dia a dia você precisa de um pouco mais de potência, você precisa fazer uma ultrapassagem, né? No momento de uma retomada, então acaba sendo bem fraquinho, principalmente essa minha unidade aqui que tem GNV. Eu gosto de GNV, quer dizer, gosto, é muito forte falar que eu gosto de GNV, né? Mas como eu prezo a questão da economia, né? Então geralmente eu busco carros com GNV. Aqui no Rio a gente tem incentivo aí do IPVA para GNV, então assim, acaba que compensa, pelo menos no Rio de Janeiro compensa, tá? Mas então eu acho ele muito fraquinho, muito fraco de motor. Uma outra coisa que eu acho que falta nele são itens de tecnologia. O carro não tem grandes coisas de tecnologia, né? Ele não tem um assistente de partida em rampa, ele não tem, pelo menos esse aqui não tem start-stop, ar-condicionado dele é manualzão, não é digital, é uma única zona. Cara, tem um monte de computador de bordo dele é muito simples. Ele tem um monte de coisa aí que os carros da mesmo ano desse aqui, é um carro 2017 que carros já entregam. Eu tive uma EcoSport Titanium do mesmo ano. Infelizmente eu acabei vendendo ele, não fiz a avaliação do carro, mas é um excelente carro. E tirando o câmbio Power Shift, que é um câmbio problemático, mas ele ganha de longe desse carro aqui em tudo. Mas estão falando do Duster, né? Esquece a EcoSport, Fábio Maia. Então assim, eu acho que esse carro tem poucos itens de tecnologia, deveria entregar um pouquinho mais. Ele tem sensor de ré, tá? Mas hoje em dia todos os carros nessa categoria tem, então não é nada demais, não é nenhum diferencial. Bom, deu uma parada aqui que eu já estou chegando no trabalho para finalizar o vídeo, tá? Último ponto fraco que eu vejo assim nele é com relação à economia. Eu não utilizo ele no etanol nem na gasolina. Como já falei, eu uso GNV, então eu nunca tive a oportunidade de medir o consumo dele nem na gasolina nem no etanol. Porém, no GNV, esse carro com um cilindro de 16 metros cúbicos, que é o que ele tem, ele faz em média 160 quilômetros dentro da cidade com o ar ligado, tá? Sinceramente, é muito pouco. Eu já tive carros aí que faz, quer dizer, 160 se pegar um trânsito bom, tá? Se pegar um trânsito pesado, trânsito aqui da Barra da Tijuca, que é o normal que eu pego, ele vai fazer aí 140, às vezes chega nem a 150, se você usar com ar ligado o tempo todo, tá? Então aí na média de 140, 145 km com um cilindro de 16 metros cúbicos. Eu acho pouco, né? Eu já tive carros aí que fazem 180 tranquilamente. Então, principalmente por ser um carro 1.6, não é um carro 2.0.
é um carro que tem um motorzinho menor, ele deveria ser um pouquinho mais econômico, tá? Mas isso está diretamente relacionado e ligado ao fato dele ter a pouca potência, que eu já mencionei aí atrás, né? Então, por ele ser um carro fraco para você andar no dia a dia, no trânsito, então o que acontece? Você tem, obrigatoriamente, você tem que andar esticando marcha. Então, ele até que não tem uma caixa tão curta, esse carro, isso é bom, a caixa dele é um pouquinho mais longa, então você tem que subir muitos giros, você chega lá em 4.000 giros para poder trocar de marcha. No dia a dia não, assim, quando você está andando devagar no trânsito não, você vai trocar lá com 2.500, 3.000 giros. Mas quando você precisa de um pouco mais de potência, é muito comum chegar lá em 4.000 giros para você trocar marcha. E você está pensando assim, 4.000 giros, o carro deve estar com bastante disposição já. Não, não está. É bem frustrante você querer fazer uma ultrapassagem ou algum tipo de retomada com esse carro aqui. E aí, por conta disso, o consumo é elevado. Beleza? Galera, falei aqui rapidamente sobre o carrinho. Pode ser que tenham passado vários pontos aí batidos, mas a ideia é trazer para vocês, mais uma vez, né? Trazer para vocês aí o que eu acho, a minha sensação, a minha opinião ao dirigir os carros que eu compro, tá? Quem já assistiu meus vídeos atrás sabe que eu compro carros, eu compro e revendo carros. Então, eu compro o carro, fico utilizando ele, não é a minha atividade principal, eu não vivo disso. Eu trabalho, sou coordenador de TI, telecomunicações, porém, como extra, como renda extra e hobby, porque eu gosto de estar sempre trocando de carro, então eu acabo comprando e vendendo o carro. Então, esse carro aqui, ele entrou na troca da Puminha, já falei lá no início do vídeo, né, a Ana Júlia, eu dei uma volta nele, mas ele já está anunciado e pode ir embora a qualquer momento. É um carrinho 2017, está bem inteirinho, pneus novos, está bem gostosinho de andar no sentido de manutenção, mas eu não quero me contradizer aqui, porque, como eu já falei, eu não gosto de dirigir esse carro, porque eu acho ele pesado, anda pouco, então isso me incomoda um pouquinho. Mas ele já está anunciado. Hoje nós estamos em março de 2023. A tabela FIPE dele, Duster Dynamic 1.6 manual 2017. A tabela FIPE dele está 65.400 e alguma coisa, e ele está anunciado por 61, né? Como quem acompanha o mercado tá por dentro de que a gente teve um boom nos valores dos automóveis na pandemia, mas isso acabou. Então, hoje em dia, pelo menos no Rio de Janeiro, não sei em outros estados do Brasil, mas pelo menos no Rio de Janeiro você não vende mais carro na tabela FIPE. A menos que seja um Honda, um Toyota, talvez você consiga. Mas um Renault, esquece, você não vai vender na tabela FIPE. Então a tabela FIPE desse carro, hoje, março de 2023, está por 65.500, arredondando, ele está anunciado por 61. E aí, de repente, eu acredito que ele vai embora na faixa dos 60, tá bom? É isso, galera. Obrigado aí. Se você curtiu o vídeo, se você está gostando das avaliações que eu estou fazendo e você quer novas avaliações, curte aí esse vídeo, acompanha o canal, dá seu like, que isso gera engajamento, faz com que os vídeos apareçam mais e que naturalmente a gente possa fazer novos vídeos aí para trazer para vocês, tá bom? Relembrando aqui, eu não faço vídeos de carro novo, carro 0 km, pelo menos não por enquanto. Eu faço vídeos de carros que a maior parte da população pode ter, né? Que ali a classe média pode conseguir ter carros que aí vão de 30 a 70 mil reais aí, variando, né? Um pouco. Galera, obrigado aí, um abraço, tudo de bom para todo mundo aí. Curta o canal, segue o canal aí, FM Autos na área. Valeu!